Sejam bem-vindos a mais um HQueiros Indica. E aquele programa lá que vocês já sabem, a gente vai indicar. Eu vou falar das coisas que eu li, hein? Eu não sei vocês, mas é isso aí. Eu vou falar só do que eu li aqui também. Muito bom, que é isso aí. Então começa, vai, Fernando, vai lá. Vou começar pelo que eu acabei de ler. Uma boa viagem de ônibus voltando da Faria Lima até a Zona Leste te permite coisas maravilhosas, como ler o Predador inteiro aqui, ó. 160 Opa! páginas. Esse aqui é gordinho, hein? Esse aqui é Puta, que gordinho. legal. 160 páginas de Vingador. Não, eu ia falar Vingador. Predador. Tá bonito, hein? Olha só. Ó, que Pô, coisa legal, linda. legal. E aqui tá mais Pô, bonito ainda, ó. acho que amanhã eu vou dar uma passada na banca para ver Cara, se apareceu por lá, hein? na banca o preço chega e assusta um pouco, hein? R$ 51,90. Ô, louco, mano. Eu peguei com os descontinhos na Comic Book, então ficou mais acessível. Mas o preço cheio dele é R$ 51,90, porque ele é um pouco maior, tal, e sei lá, é o Predador, né? Tem mais apelo. Mas para além de ser bonito e gordinho, é uma história muito legal. Aqui, ó, O Dia da Caçadora. E o melhor de tudo, hein? Volume 1. Volume 1, vai ter o 2, pelo menos. Bom, Cara, é bem interessante porque ele vai quebrar um pouco a expectativa. Tudo bem, vai ter os predadores aqui caçando e tal, mas a personagem aqui principal, que é uma garota aqui, ela se veste com a armadura de predador e vai para caça também, vai para o mano a mano com os predadores. Porque a história conta dessa garotinha aqui, de nome absurdamente inadequado para o português, que o nome dela é Teta, né? Com T. ai, meu Deus. É Teta, não tenho culpa, cara. É Teta, é Teta. Ou Cara, Teta. acho que alguém Pode chamar de, do, você pode chamar alguém de do Teta. núcleo do. É, Acho que alguém do núcleo do Star Wars mandou. é isso O mesmo. mesmo do Capitão Panaca. É, Pô, Cadê a, mas podiam cadê a ter dado Teta? uma adaptada aí, né, cara? Podiam ter. Talvez. Mas pode chamar de Teta. Teta é melhor, né? Aqui tá Teta, ó. Aqui tá Teta. Cara, os desenhos eu achei que poderiam ser melhores, tá? Embora eu acho que a arte aqui, de um modo geral, ela é ok, mas merecia, no meu sentir aqui, algo um pouquinho melhor. Se bem que os predadores, deixa eu ver aqui se eu acho um bonitão aqui, até que tá legal. Mas as figuras humanas, acho que ficam um pouco a desejar, viu? Pô, pior que eu não tô achando nenhum bonito aqui. Tá meio zoado. Aqui, vai, aqui tá da hora, aqui tá da hora, vai, aqui tá da hora. Tem um predadorzão brabo aqui, ó. Ah, Né? bacana. Mas assim, sem spoiler, tá? O que que acontece? Essa menina, a Teta, vamos chamar de Teta, né? Ela tem os pais mortos por um predador. Não só os pais, como toda a tripulação de uma nave que ela tava, tal, enfim, aqui se passa no ano 2050 e alguma coisa, tá? Então, ela tem os pais mortos pelo predador. E esse predador, aqui não fica muito claro se é ela ou se é a mãe dela. No quadrinho ficou confuso aqui, mas enfim, acho que foi a mãe dela. Corta uma das garras, que o predador tem essas garras aqui nos lábios, né? Corta Presas, uma dessas presas, isso, perfeito. Corta uma das presas. Então, e ela cresce, ela era uma garotinha, talvez de uns 8 anos, tal, e ela cresce na nave, junto com uma inteligência artificial que vai cuidando dela, e ela tem esse espírito de vingança, de buscar vingança contra o predador de 3 presas, né? E, cara, ela vai atrás dos predadores aí pela galáxia adentro para matar todos os predadores que ela encontrar, mas especialmente procurando o predador de 3 presas. E essa capa tá bonita aqui, ó. E ela usa a armadura do predador, cara. É bem legal mesmo. Muito interessante essa caçada dela, ao mesmo tempo sendo caçada pelos predadores, porque ela já matou mais de 20 predadores. E é bem legal, bem legal. Eu acho que ela tem um bom nível, assim como o Alien. Acho que o Alien é um pouquinho melhor, que saiu um pouquinho antes também. Mas eu estou muito ansioso aqui para ler o volume 2. Gostei bastante do Predador aqui, do nosso querido Ed Brisson, Kevin Walker aqui. E eu fiquei com uma dúvida, porque eu não sei de quem que é, cara. Se isso aqui é DW, se é da Marvel, pô. Marvel mesmo? É Porque Marvel, não mostra nada aqui, cara. Eu procurei e não achei. A Disney, lembra que a Disney adquiriu a Fox, né?
E além então dos X-Men, vieram lá, veio o Planeta dos Macacos, veio o Predador, então é tudo a mais. O editorial aqui é da Panini Itália, faz sentido, né? Porque mas assim, não mostra, não tem um símbolo da Marvel, assim, você não acha nada fácil essa informação. Tá aqui, cara, Legal. Predador, a primeira dica aqui tá nas bancas aí, nas lojas. Essa história da menina usar a armadura do Predador me lembra aquele filme horrível que saiu uns anos atrás, onde no final o cara falava que ia usar a armadura do Predador. Cara, qual que era o nome daquele filme? Não era Predador. O horrível, acho que foi o Predadores, né, Fábio? O que tem o... Não, esse tinha o pianista tentando fazer papel de musculoso. Não, esse até que não é tão ruim. É o que veio depois, cara, que tinha o moleque do... Ai, Jesus, eu sei qual que é esse, Aquele moleque que fez o Extraordinário lá. Eu sei. Sei que você falou agora. É terrível, cara, é terrível. É ruim. Acho que é Predador só, não sei lá. Enfim, tinha uma cena envolvendo uma armadura de Predador também, e puta, é zoado. Aqui funciona bem, fica tranquilo. Não, eu tô interessado nesse gibi aí, cara. Acho que amanhã eu vou dar um pulinho na banca. Vamos ver, quem sabe não. Boa. Então, bom, vamos lá, minha vez. Ó, eu também vou na ficção científica, hein? Isso aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, que eu já li. Nathan Never, da editora Futuro, número 4. Cara, o que já era bom fica melhor mais e mais conforme as histórias passam. Novamente, a gente tem aí 3 edições originais italianas encadernadas, os números 10, 11 e 12. Cada volume com 3 edições, né? Lógico. E a primeira história é uma historinha isolada chamada Inferno, onde, como muitas das distopias da ficção científica, a cidade onde o Nathan Never mora é Nova York, e ela foi crescendo para cima. Então os níveis mais baixos foram ficando soterrados e as minorias, aquela população mais pobre, etc. No caso aqui, além dos pobres, os mutantes moram nas zonas inferiores, onde as pessoas, digamos, comuns não se aventuram aí. Por um acaso do destino, o Nathan Never é contratado para ir até esses níveis inferiores para achar um rapaz. E aí, por isso, o nome Inferno. Tem muitas relações com o poema A Divina Comédia, do Dante Alighieri, onde ele também desce para os níveis inferiores sobre o inferno. Então, está aqui a relação. Uma história muito boa, isolada, e as outras duas, putz, é sensacional. São 2 histórias que se completam, né? Uma história em 2 partes. A primeira Infantaria do Espaço e depois a última completa na Última Batalha. Cara, e aqui ele se envolve com o pessoal. Sabe aqueles patriotas? Aqueles patriotas que são contra estrangeiros, imigrantes, etc. Ele se envolve com o pessoal que está se armando, que está fazendo todo um esquema para, digamos, uma sensação meio louca de defender a Terra contra os outros humanos que estão morando em outros planetas. Porque o argumento aqui as pessoas... Os humanos que nasceram em outros planetas, nasceram fora do planeta Terra, eles já não têm ligação com o planeta, então a qualquer momento eles vão tentar invadir a gente e a gente vai precisar guerrear com eles. Então esses caras aí, esses terráqueos dessa base, estão se preparando para essa guerra e, lógico, cometem alguns crimes que o Nathan Never vai investigar. Cara, puta, que história sensacional, cara. Então, pô, fica aí a recomendação. O Nathan Never, da Editora Futuro, é um título a ser seguido. E, lembrando, o volume 5 já está em campanha no Catarse. Então, correm lá para apoiar o seu, e de quebra dá para pegar os volumes anteriores também, hein? É isso aí. Muito bom. Fábio, essas histórias que estão nesse volume não foram aquelas lançadas pela Mitos? Foram, acho que em 2018. Tá. Você estava falando essa do Inferno, eu me lembrei de ter lido, aí eu vendo a capa você mostrando aí a mesma da Mitos, tá? Não, beleza.
Cara, é incrível não ter vingado, cara. É incrível Pois é, esse negócio não ter vingado pela Mitos, porque, cara, é soberbo. É uma soberbo. pena. Bom, pelo Sim. menos hoje a gente tem agora com os tijolinhos aí da Futura. Muito bom, hein? Muito bom. Bacana. Bacana. Nato Never é muito legal, cara. Quem sabe agora vai pegar nos trilhos e a gente vai ter bastante Nato Never pela frente. Lembrando, o próximo volume já são histórias inéditas, hein? Pá, agora vai. Agora vai. É isso aí. Muito bom, muito bom. Vou puxar aqui então, seguindo aqui a linha do Predador. O que veio antes do Predador? Planeta dos Macacos. Olha aí. Legal, hein? Só filme agora, que agora eu já sei que é Marvel, né? Deve ser Marvel isso aqui, né? Faz todo sentido. Planeta dos Macacos aqui não tem número 1. Aqui já é um pouco diferente, tá? Aqui é um pouco diferente do que o Predador. Caras, eu gostei bastante. E depois eu fiquei bem feliz em ver esse macacão aqui, ó. Ó o detalhezinho, segurando uma foice e um martelo. Que legal, hein, cara? Mas enfim. Bom, hein? Aqui é meio que uma. É que eu não assisti os filmes mais recentes do Planeta dos Macacos, tá? Fiquei até com vontade de ver depois, de ler isso aqui. Mas ele funciona tipo como um prequel, né? Se fala hoje em dia. É como se fosse uma história que vai ambientar para o filme Planeta dos Macacos, o Reinado. Parece que é isso, tá? Então ele já vai ser uma história mais autocontida, não deixa margem para continuação que nem esse, me parece, pelo menos. E conta aqui, imagino que é a história que vai desdobrar, que vai desaguar no filme Planeta dos Macacos, o Reinado. Que aqui, a grosso modo, é uma pandemia, um vírus que surge e vai dizimando a população humana, ao mesmo tempo que os macacos aparentemente sofrem aqui uma espécie de evolução, ficam mais inteligentes depois do contato com esses vírus. E tem uma galera humana totalmente biruta, negacionista, que tenta exterminar todos os macacos não humanos, né? Orangotangos, gorilas, que é um exército do homem, né? E então tem aqui, mostra um pouco das batalhas entre esses fanáticos. Tipo quando você tem a pandemia e põe a culpa na China, né? Então a gente põe a pandemia aqui e põe a culpa nos macacos. Eu tava pensando nisso, velho. É exatamente isso, porque esse gibi ele pega um pouco dessa ideia. Tem os orangotango aqui, não é só macaco chimpanzé, não. E eu achei ele até. Bom, o nível do desenho também é ok, tá? Eu acho que desses de filme aí, o do Alien tá mais legal. Mas é uma história bem interessante, cara. Tem bastante ação, né? Tem bastante ação com os macacos aqui até tendo o início da comunicação dele. Tem algumas histórias mais curtas. É estranha a publicação, tá? Porque tem umas histórias maiores, outras mais curtas. Tem esse macaco Pug aqui, o Pug francês, tal, o gorila, né? Que tá. Sem ter visto o filme, não dá para saber se de fato é amplamente conectado ou não. Eu acredito que sim. Quero ver para tirar essa dúvida. Mas eu gostei, eu achei uma história legal, divertida aqui de acompanhar, e você fica pelo menos curioso para ver os filmes depois dessas novas trilogias. Se teve uma nova trilogia ou não, não sei. Mas é autocontido. Eu li esse aí. Você leu? E aí? Eu gostei bastante. E, cara, de fato, eu acho que se você assistiu essa última trilogia que começa no Planeta dos Macacos, A Origem, se não me engano, bem legal essa cena. Que bacana. É uma boa história de apoio legal. pro Planeta dos Macacos, A Origem, e aí depois, eu não lembro o nome do outro, acho que é Guerra. Bom, sei lá, não vou lembrar agora. Mas, pô, é uma trilogia bem legal. Eu gosto dos 3 filmes. O Reinado eu ainda não vi. O Reinado é o quarto. O Reinado é o quarto filme da trilogia. Legal. Mas, cara, eu acho que essa aí é uma boa história de apoio. Eu acho que rende, eu acho que você aproveita melhor se você viu os filmes. Então, eu senti falta disso. Eu senti falta, porque eu vi que não tem continuação, aparentemente. Ele é fechado nesse sentido. Então você percebe que você precisa de mais material de apoio aqui para continuar a história e tal. Mas é legal, tem toda uma pegada de utilizar os macacos aqui como se fossem escravos, e tem a perseguição aos macacos ao mesmo tempo, e quando você tenta encontrar uma cura, e a cura talvez viria deles,
Bem legal, bem legal. Ele é menorzinho, tá? 128 páginas contra 160 aqui. E aqui ele ficou um pouco mais barato, R$ 39,90. Também ainda tá nas bancas aí, nas lojas. Tá aí. Está aí. Aliás, deixa eu só tirar uma dúvida aqui agora que eu vi. Não, é que os dois são o Walker. Mas aqui o Walker tá no roteiro e no Predador tem outro Walker também. Só que ele está na arte. Kevin Walker? É o mesmo cara? Não é o mesmo cara, tem só o mesmo sobrenome. Pronto, fechou. Resolvido o mistério. Bom, muito bom, isso aí. Cara, vamos lá, minha vez então. Ó, último meu de hoje. Que legal. Fabiano Tomé, Inesquecíveis. Esse aqui eu acho que é o penúltimo dele que saiu no Brasil. Eu demorei um pouquinho para pegar, eu peguei lá na feira da Unesp e, pô, já li, cara, bem legal. Esse aqui é um pouquinho mais fininho que os outros. O que a gente tem aqui? A gente tem um pouquinho diferente, digamos assim. Aqui ele não está tratando de uma história única, aqui ele está num sentido mais documental, vamos assim dizer, porque ele entrevistou uma série de pessoas e transformou as histórias delas em quadrinhos. Então, cada um desses quadros aqui, a gente tem 6 quadros, cada um deles é uma história diferente. Caramba. E então, são relatos das pessoas falando de, assim, acontecimentos que marcaram a vida deles. É muito legal. Assim, o estilão do Fabiano Tomé, de sempre, assim, história... com o traço simples dele, ele faz coisas muito, muito marcantes, muito tocantes. A primeira história aqui, onde a gente vê o senhor indo visitar uma moça, assim, não dá para ser considerado um spoiler, tá? Mas essa senhora aqui é uma viúva que acabou de perder o marido, e esse senhor aqui é uma testemunha de Jeová que vai para a casa dela. E aí assim, o cara começa a convencer tanto a senhora quanto os 2 filhos a fazerem parte das testemunhas de Jeová. E aí o foco não é em nenhum desses dois, a história acaba sendo na filha dela. E porque que não era uma criança na época e ela cresce dentro das testemunhas de Jeová e conta qual foi o impacto para ela quando ela resolve sair. Então, cara, é tocante e praticamente todas essas histórias são na mesma pegada. Algumas um pouco mais tristes, outras com um tom mais leve, mas, cara, o Fabiano Tomé é de sempre. Isso aqui é muito bom e dá para dizer, acho que imperdível como todos os gibis dele. Isso aqui é um material muito legal, que a editora Nemo traz no formato bacana, capa cartonada com orelhas, um papel legal, um formato bastante honesto, digamos assim, não precisa de maiores requintes. Um material excelente. Bacana, hein? Bacana. Isso aí. O Felipe pegou também, né? Eu sei que o Felipe pegou isso também. Tá aqui na fila, né, cara? Cara, Fabiano é garantia de sucesso, né? Tem como. Pois é. Você já trombou com ele, né, Fernanda? Você... Já. Eu trombei com ele totalmente de forma aleatória. Um dia que do nada eu resolvi caminhar cerca de 2 quilômetros e conhecer a loja Monstra. Cheguei lá e ele tava lá. Porque como eu não acompanho o Instagram, essas coisas aí... Você não sabia que ele ia estar lá? Eu não sabia, foi totalmente aleatório. Aí encontrei ele lá, acompanhei, peguei uma boa parte da conversa, do bate-papo e tal. Ainda comprei o gibi, que eu nem lembro qual que era que eu comprei lá, peguei o autógrafo dele, li... Qual que é aquele que tem mais uma parte lá? Qual que é? O Odisseia de Hakim. Isso, esse daí, exatamente. Esse é... Cara, e, puta, eu não sei porque depois eu não corri atrás do resto, porque é maravilhoso. Cara, pode correr, cara. Pode correr, porque... eu preciso. Tem coisa que a gente precisa dar um jeito ainda. Mas o cara é super gente boa. Nossa, contou várias histórias lá, tudo. Puta, muito legal. Francês paraibano, né? Exato, a esposa é paraibana. Acho que é paraibana mesmo. Mas a gente precisa dar um jeito de trazer ele para um episódio nosso. Olha aí, vamos desenrolar isso. Muito bom. Excelente. E tava quanto? Quanto você pagou lá, cara? Então, uns 30% de desconto, foi uns 40 conto, eu acho. Imagina. Foi. Sim. Por aí. Beleza. Então eu vou fechar? Ou Felipe, você quer mandar algum aí? Não, eu tô de boa. Então eu vou fechar com chave de ouro.
Opa! Mensalzinho do Super-Homem. Eu falei que você fica bravo? Não fica puto, não. Fábio, não fica bravo, cara. Eu posso explicar. Antes de você falar qualquer coisa, eu estive na sua casa no fim de semana, né? E eu vi esse aí de capa amarela. Esse aqui. Não, o outro. Eu vi o outro. Eu vi esse aí dele acorrentado. Tava numa pilha lá e eu dei uma fuçada. E eu vi a contracapa. Cara, não tem nenhum gibi do Superman publicado nessa edição. Não tem, exato. Não tem nenhum gibi do Superman publicado nessa bosta, cara. Eu pensei, mano, por que o não comprou isso, velho? A gente vai chegar lá. Eu vi isso aqui e eu assumi o risco. Cara, eu vou explicar. Eu tinha um tempo atrás, estava comprando mensalzinha do Super-Homem e do Batman, né? Ali quando acaba a parte do Tom King, meio que eu largo tudo. E até porque muda o formato, porque esse aqui fica mais caro, na época eu tinha largado. Aí esses dias eu tava indo pro trabalho de ônibus, tava sem gibi na mochila, eu passei na banca e falei, vou comprar um gibizinho, pô. Fazer o quê? Vou comprar um gibizinho. Não tinha muita alternativa. Aí eu parei na banca, que por sorte do lado do metrô aqui perto de casa tem uma banca ainda com meia dúzia de gibi, e tinha esse aqui, né? Tinha esse aqui. Aí eu falei, vou arriscar. Aí eu comprei esse aqui. Tem até escrito Super Astro Superman aqui do lado aqui e tal. E, cara, é uma história. Aí eu torcendo para não ser continuação de outra história, comprei totalmente no escuro, e de fato não era. E folheando já me agradou, porque não tinha a Super Família, né? Porque eu não gosto da Super Família, que estava infestando as últimas edições da mensal que eu comprei alguns anos atrás, então eu tinha largado até por conta disso. E aqui é uma história clássica do Super-Homem, com ele sendo um campeão da Terra para disputar um torneio intergaláctico lá, que vai decidir o futuro de uma raça alienígena X e tal. Achei bem legal, bem competente, bem honesta a historinha aqui, né? Tem a participação da Lois Lane, do Jimmy lá, que é chato pra caramba, mas tudo bem. E é o Super-Homem antigo, início de carreira, por isso que tem esse S preto aqui no peito, sabe? Então eles tentam dar esse ar um pouco anos 40. Tenta dar esse ar, porque não faz muito sentido, enfim. E tá aqui, cara. Gostei bastante. E essa edição, inclusive, deixa eu ver se é essa ou se é a outra, eu já não lembro mais. Não, acho que é essa, deixa eu ver aqui. Ela tem algo muito legal, porque ela é desenhada pelo. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É o Ed Barrows, que é brasileiro, né? Esse Ed Barrows aqui. Sim. E fica explícito o fato dele ser brasileiro por conta de um quadro aqui no gibi. Eu fiquei bem feliz de ver aqui. Falei, pô, que legal, cara. Desenho Corinthians. Não, antes fosse. Mas tá perto. Cadê aqui, ó? Ele desenhou. Opa, vou achar. Tá na próxima, ou tá na outra. Aqui, achei. Ele desenha um maluquinho aqui, cara. Cadê? Deixa eu ver se eu pego aqui. Foge do reflexo. Aqui. Com a camisa do Atlético Mineiro. Olha aí que beleza. O cara aqui no meio da multidão, em Metrópolis, com o Super-Homem aqui atordoado, depois de carregar um porta-aviões de trocentas toneladas aqui, e o cara com a camisa antiga E ele tem o cuidado de colocar até a camisa antiga do Atlético Mineiro. Muito bom. Já valeu o gibi. Foi bem legal. E, cara, história honesta. Fiquei animadão. Porra, que legal. O Super-Homem com uma história bacaninha, capa legal pra caramba. Olha aqui, ó. Olha que legal. Gostei. Custou o quê? Puta que pariu. R$31,90. Eu falei, caro, hein? Tá caro. Aí eu falei, E é a 96, né? 19/96, mas é a 96. Daqui a pouco chega a 100. Olha que legal, né? Aí eu falei, então eu vou comprar a 97. Eu já peguei na Comic Book, tem o descontinho lá, de gibizinho do mês, tal, mais em conta. Mas eu já tinha visto que não tinha nada de Super-Homem aqui. Eu já tinha visto, sabia desse segredo. Porque aqui não tem nenhuma edição da Action Comics, não tem da revista Superman, não tem nada. E está relacionado com essa saga aqui, Poder Absoluto. Eu já ouvi falar que é ruim. Não sei quem comentou aí e tal. Mas falei, mesmo assim eu vou pegar para ler. E, cara, não me arrependi em nada. Essa edição é melhor do que essa. Porque ela me surpreende aqui com a primeira história. É o tipo de história do Super-Homem que eu gosto. Aliás, acho que eu gosto dos dois tipos. Essa aqui dele, o campeão da Terra, também é legal, tudo mais. Mas nessa daqui, a primeira história mostra que, apesar dos superpoderes dele aqui, tem coisas que é difícil ele combater, tá? E aqui, no caso, ele está combatendo situações que envolvem racismo nos Estados Unidos. E o superpoder dele não serve para muita coisa, né? E, cara, bem legal mesmo.
gostei bastante dessa história. Enfim, ela se encerra aqui, não tem nada a ver com o poder absoluto. A história que vai ter alguma conexão com o poder absoluto é que vem na sequência, que mostra a ascensão dessa mulher aqui. Acho que é Amanda Waller. Amanda Waller. Isso. Conta como ela surge, tá? Que é da tragédia, que morre o marido dela, morre a filha, e ela acaba entrando numa campanha política tal, e ela acaba tendo uma influência numa campanha política sobre um congressista. Pô, achei legal. E versa um pouco sobre aquela questão de proibir os mascarados. Então, cara, sei lá, falei, pô, guerra civil isso aqui, enfim. Mas tem isso, tá? Ela é contra o vigilantismo tal. Então eu achei legal. Eu só achei que a premissa dela ali, para ela ter raiva dos super-heróis, achei um pouco bobo. Mas a ideia por trás desse poder absoluto, ser um poder político, não sei se vai por esse caminho, mas esse comecinho me deixou entusiasmado até, cara. Então, fiquei até tentado em comprar aí a revista do Poder Absoluto, não sei se vou fazer essa sandice, enfim. Aí depois uma historinha curta do Super-Homem, coisa investigativa, bem curtinha mesmo, beleza. E no final uma historiazinha divertida, cara, com o Lex Luthor. Cadê aqui? Vou só mostrar aqui o... cara, e a arte sempre bem competente da revista, tá? Mas aí tem uma historinha do Lex Luthor enterrado vivo, né? Ele aqui enterrado vivo. Bem interessante como ele sai disso, tá? E o que estava acontecendo também achei uma história legal, curta, umas 8 páginas, se tanto. A arte varia muito, até dessa mais simples, aparentemente mais limpa aqui, mais clara, né? Que é a história que eu te falei dele combatendo o racismo. A grosso modo, tá? Não é só isso. Mas eu achei bacaninha. E, cara, fiquei animado depois. Parece o Batman aqui, ó. Fiquei animado aqui depois de ler essas duas revistas aqui do Super-Homem, sendo que essa aqui não tem Super-Homem, mas o Super-Homem tá presente. Fiquei feliz, cara. É isso que eu precisava. Ler um gibizinho mensal e ficar feliz. É isso. Se você comprou 96, 97, fatalmente você vai comprar 98, 99 e 100, né? A ideia é essa. Fatalmente, né? A ideia é essa. Eu falei, pô, tá perto do 100, eu vou ver o que acontece no 100, né? Quem sabe no 100 vira uma edição com um grampinho mais baratinho, né? Vamos ver. As da Marvel, né? As da Marvel que você agora sim. No 100 eu acho que não, mas na 1, que vai ser logo em seguida, é bem provável. Aí, pronto. Aí você vai poder voltar a comprar também, Fábio. Ai, meu Deus me livre. Não, acho que não. Acho que não, já ando gastando meu dinheiro com outras coisas. Pô, mas porque não é barato, né? R$31,90 no gibi mensal, cara. Mas enfim, pelo menos foi legal. Valeu muito, muito a pena. Muito bom. Bom, é isso. É isso. Então, menos indicações hoje, mas cumprindo aí com o dever. Então, é isso aí. Obrigado aí quem ficou aí. E é nóis. Falou. Opa, Valeu. falou. Tchau, mais.